Vocês, todo mundo que já passou e já foi embora também. A gente construiu essa exposição aqui, eu sou o Thiago, artista, a Thaís Merson é a cenógrafa, fez a tipografia da exposição, o Messias é o curador, e queria dar a palavra para o Messias para ele falar um pouquinho, depois a gente vai fazer uma visita guiada, a Thaís também vai falar um pouco, só para a gente estar mais alinhado sobre o que inspirou a gente a criar toda essa casa-tempo aqui. Pois é, gente. Boa noite novamente para vocês, né? Vai ser uma fala bem curta, assim, né? Mas, primeiramente, quero agradecer também, né, a Thaís, o Thiago, né, por confiarem no meu trabalho, credibilidade, para somar junto com eles, né? Foi um convite, assim, sabe, formidável, né? E também agradecer vocês, né, por conseguir ceder um tempo, sabe, para estar com a gente aqui e tal, para além, né, desse prestígio, né, se trata também de vocês imergirem, né, nessa exposição, que é uma casa, né, eu acho que o título já de autoexplicativo nesse sentido, né. Para além disso, eu queria também comentar, assim, né, de maneira muito breve, como se deu essa produção, né, curatorial, que não só se limitou à feitura do texto, né, que é uma voz que se coloca de maneira como se, numa interlocução com as outras linguagens, com as outras narrativas, né? É um diálogo com a narrativa expográfica pensada por Thaís, né? É um diálogo pensando, né, essas memórias, né, esses sentimentos, né, que o Tiago herdou da família, e também ele coloca em diálogo, né, os próprios sentimentos, né, esse encontro, né, desses dois sertões, né, tanto o sertão do interior, né, da família dele, e quanto esse sertão carioca, Jacarepaguá, carioca, né, e é importante também sinalizar nessa fala que se trata de um sertão não cinzento, é um sertão tropical, né, do Fluminense, como o texto mesmo já indica, né? E foi muito bom ter pensado juntamente com eles a escolha das obras, né? Essa exposição é um desdobramento da primeira, que a gente às vezes chama de segundo ato, né? A gente traz outros elementos, né? Como vocês podem perceber, né? Ao fundo da casa, a gente, né, se depara com aquela roda, né? Que traz essas cabeças, que está ligado, né, a uma experiência que o artista passou, que ele vai explicar melhor e tudo mais, né? E a trilha sonora também pensada pelo outro artista da música, o Fernando, né, que compõe também, né? Enfim, foi um trabalho de maneira muito orgânica, sabe? E finalmente chegamos nesse resultado, né, de reabrir ou abrir para vocês essa casa, para que vocês, né, mergulhem, né, coloquem o corpo de vocês em movimento, né? Os banquinhos têm essa dupla função, né, de colocar você do corpo ali, né, como também traz esse olhar, né, de alguém que é convidado a entrar num ritual, né? A gente estava até brincando que era aquela coisa da oração, né, esse ritual e tal. Enfim, vou passar a palavra para o Thiago e a gente vai emergir. Vou deixar a palavra para a Thaís também, porque acho que a tipografia, ela é tanto como a curadoria, a música, os trabalhos, as gravuras, a cenografia, que ela é muito importante. E acho que a Thaís vai poder falar melhor o que ela quis trazer, assim, com tudo que vocês estão vendo aqui, que acho que é muito importante mesmo para criar essa atmosfera. Boa noite, obrigada pela presença de todo mundo. Para cá a gente quis trazer um pouco do acolhimento da casa também. Esse era um ambiente muito comprido, né? Também. Então, em vez de revelar tudo de uma vez, a ideia foi seccionar os espaços, também transformando em pequenos cômodos, grandes cômodos, mas espaços também que não fossem ser revelados de uma vez ao adentrar, né? Que pudesse ter uma circulação diferente, fazer caminhos diferentes e descobertas diferentes. Isso
isso também traz um olhar diferente para cada grupo ou pessoa que está visitando. Que vai ter gente que vai querer passar por trás e outras pelo de lá, e aí isso vai trazendo uma construção de narrativa do que você está observando de forma diferente também. Né? E os bancos são para vocês sentarem também. Convido a vocês virem outro dia, que é muito legal vir com a casa mais vazia e aproveitar um clima mais etéreo, mais calmo, também é bem legal. Aproveitar mais a sonoplastia, sentar nos banquinhos e ter uma vista bem diferente, porque é bem uma visão das obras que a gente não costuma ter, né? Olhando assim mais de baixo para cima, a gente cria um outro quadro, em vez desse quadro que a gente costuma olhar mais de cima. Principalmente eu. Mas é isso. Obrigada pelo convite. Obrigado, gente. Obrigado. Então, assim, essa exposição só foi possível envolvendo essas mãos que trabalharam junto aqui. A nossa ideia foi realmente criar essa casa-tempo, que é um conceito que foi trazido pelo Messias. Olhando para os trabalhos, ele trouxe essa ideia da casa, a Thaís também. Como o Messias falou, essa é uma segunda entrega dessa casa-tempo. Eu acho que a gente agora consegue ter uma relação mais intimista aqui com os trabalhos. E eu quis muito trazer essas camadas, assim. A camada do trabalho gráfico, da gravura, né? O trabalho da cenografia, o trabalho do texto e o trabalho da música, para criar essa atmosfera que permeia todas essas nuances sensitivas, assim, né? Então, que fosse dinâmico também, mas eu acho que vamos começar a visita guiada. Vou contar um pouco das minhas ideias, de como surgiram os trabalhos, da ideia de como está construída essa exposição também. É legal mostrar que ela começa com esse quadro aqui, que se chama Ritual. E para mim, eu interpreto, a gente quis botar ela na frente, justamente porque ela, para mim, eu olho para ela e para mim todos os trabalhos que estão aparecendo aqui são personagens que estão contidos nesse círculo aqui. Então eu gosto de olhar o meu trabalho como uma crônica, como uma história em quadrinho, ou um cordel, talvez, uma visão que eu, por muito tempo, talvez tenha tentado me distanciar, por não querer estar enquadrado numa coisa que não me pertence. Mas hoje eu consigo olhar e entender que é uma forma de fazer cordel também, porque o cordel ele é uma revista que conta história. E essa história ela é ilustrada por xilogravuras, né? E aqui eu trago também histórias sendo contadas de uma outra maneira, com os textos também. Então, esse quadro surgiu, é uma gravura, né? Todos os trabalhos aqui são xilogravuras, isso é importante salientar. E antes de começar, é muito importante para mim fortalecer a gravura no mercado da arte, assim, porque a gravura sempre teve um papel e sempre teve uma visão nela como sendo algo de segunda mão, que não tivesse a força gráfica e artística que ela pode ter, né? Durante a história da arte, o próprio jeito como a arte contemporânea olha e enxerga a gravura é de uma forma sempre um pouco desleal com a pintura, assim. E a gravura, para mim, a xilogravura, que é o que eu faço aqui, ela é muito ampla, ela é muito rica, você pode chegar em diversos lugares com ela. E para mim é muito importante estar trazendo vida para essa técnica com tantos mestres que estão aí esquecidos, que ninguém fala mais, mestres que foram muito conhecidos e famosos nos anos 80, 90, que agora estão ali sem nenhuma expressão por conta desse mercado que não olha para eles. Então, para mim é muito importante estar trazendo aqui nessa exposição só xilogravuras, assim. A maior parte são xilogravuras, que é uma técnica que eu trabalho há muito tempo. Então, o ritual aqui ela surgiu de uma memória familiar. E todos os trabalhos aqui meio que surgem dessas memórias também. Minha família está aqui, eles vão lembrar
de um dia que a gente estava mascando cana-de-açúcar na garagem da casa da vovó. E aí, aquilo ali marcou muito a minha memória daquela reunião, né, de estar todo mundo junto ali, fazendo uma coisa tão, assim, não sei nem dizer, assim, né, a gente está consumindo aquele caldo, aquela cana, né, que tem tanto simbolismo nisso. E aí ela surgiu assim, dessa memória, dessa lembrança. Depois ela foi se tornando outra coisa, né? Óbvio que minha família não é tão grande assim, apesar de ser muito grande. Ela não é... não tinha tanta gente assim, não. Então ela surge dessa lembrança, né? E é importante dizer que, como o Messias falou dos sertões, né? A minha família vem do interior do Rio de Janeiro, de Santo Antônio de Pádua, né? Que é uma região ali quase divisa com Minas Gerais. Vem morar na Zona Oeste, em Jacarepaguá, pela razão de que Jacarepaguá era um bairro completamente rural naquela época, né? Então foi mais prático que elas viessem e morassem em Jacarepaguá para não ter essa ruptura tão grande entre esses dois mundos, né? Então ali elas se construíram a vida ali eu nasci, ali eu me criei. Então falo que meu trabalho permeia esses dois sertões, né? O sertão de Santo Antônio de Pádua e o sertão de Jacarepaguá, o sertão carioca. Então, partindo daqui, a gente sai como se a gente desse um zoom macro assim, em algum personagem desse que está aqui e pudesse ouvir as histórias que ele está contando, né? E uma outra temática que me atrai muito é a cultura popular e também como essa relação do sagrado e o profano ela é muito intrínseca assim, na nossa história, assim, principalmente nesse catolicismo popular, né? Que durante muito tempo eu tenho uma criação católica, mas depois fui para Umbanda, mas demorei muito para conseguir enxergar esse lado do catolicismo popular, que tem uma beleza ali, né? Que ele se mistura muito com outras religiões ali. Isso, para mim, cria uma aura nesse catolicismo que sai desse colonialismo europeu, assim, ele fica uma coisa muito brasileira, né? Muito nossa. Tanto as festas que a gente tem aí, folia, festa do divino, são festas que misturam realmente a diversão com a religião, né? Então, quis trazer esse trabalho também, que parte também de uma lembrança do meu avô também, que era... Só fui descobrir depois também, que era um homem que tocava em folia de reis, ele fumava o fumo dele de rolo, né? E quando eu conheci ele não era mais a mesma pessoa, né? Eu tive só um pouco da história dele, né? Presenciei um pouco da história dele. Aí depois, conversando com a minha família e tentando trazer um pouco da lembrança dele à tona de novo, essas coisas aparecem, né? Então eu digo que meu trabalho ele mistura muito essas memórias de conversas que eu tenho, de lembranças que eu tenho também da minha família, da figura dos meus avós, com outras coisas que vão interferindo ali, né? Então aqui você vê que o dourado, né, tá no sagrado, né? Aqui é a folia de reis, o mesmo personagem daqui tá fumando cigarro, tá pitando o fumo ali para fumar, né? E essa relação mesmo das nossas festas populares, misturadas com essas lembranças do meu próprio avô, assim. Foi uma descoberta muito recente. Essa dele tocar pandeiro, ele tocava pandeiro, tinha dois irmãos, tinha um que tocava violão e o outro tocava tambor, né? Então, iam de casa em casa na época de folia de reis para tocar, né? Então, meio que mistura, assim, isso vai ficando na minha cabeça e eu tento trazer para essa linguagem da gravura. E uma outra coisa que eu também exploro bastante, que eu chamo de objetos relíquias, que são tecidos,
são objetos assim que geralmente têm uma conotação assim que às vezes a gente não enxerga tanto a mais, mas que eu acho que olhando profundamente para eles têm uma poética, né? Então, como a ideia daqui é a casa, e acho que a ideia da casa até vem muito dessa série de trabalhos assim, dos objetos relíquias, né? Que são esses tecidos bordados trazendo essa delicadeza, né? Dessa renda, desse ponto cruz, algo que seria talvez só um pano de mesa ali, né? Começa a ter um lugar de fala, poder falar alguma coisa, comunicar alguma coisa. E aí essa ideia de trazer a foice, que é uma coisa que está muito presente na minha vida, assim, né? O simbolismo da foice roçadeira, assim, de abrir os caminhos, né? Abrir o mato para você poder construir alguma coisa, né? Então, sempre que eu faço uma exposição, eu trago essa bandeira para começar, pedindo permissão aos meus ancestrais também, para poder abrir os caminhos aqui também, para estar mostrando para vocês os trabalhos. E esse trabalho foi feito por muitas mãos, né? É um trabalho feito dentro da minha família, onde uma pessoa fez o ponto cruz, outra pessoa fez o bordado livre, outra pessoa fez o crochê da moldura. Então são mulheres que também botaram a mão aí e construíram essa imagem. E a ideia é trazer essa questão da força mesmo, da delicadeza e da força. Né, essa foice junto com essas flores e a delicadeza desse crochê, que eu acho que é o que constrói a gente como brasileiro mesmo, assim, sabe? Então... E aí a gente segue pela casa, andando pela casa, e a gente se depara aqui com essa figura aqui. A gente até brincando, né, chamou ela de maldita, né? E ela se chama Oferendas para uma Aparição. Ela é uma busca minha pessoal de dar mais destaque para minha bisa, que é uma mulher que foi muito injustiçada na minha história familiar. Uma mulher que eu não tenho informação nenhuma, minha família também não tem muita. A gente não tem fotografia dela, não tem nada, então foi uma tentativa de trazer ela à vida aqui. As poucas informações que eu tenho dela era que era uma mulher indígena, etnia puris, né? E então, quando eu falo que eu adentro a minha história, mas também trago outras camadas que talvez sejam coisas nebulosas, que talvez não sejam a realidade em si, é um pouco isso, porque aqui eu trago ela duplicada, né? Na verdade, eu trago ela triplicada aqui. Eu trago ela se revelando, mas ao mesmo tempo escondida pela faca. Ela se mostra na foto, mas também você só vê as costas dela. E ela reaparece aqui segurando o tatu, né? O tatu, ele é uma cosmologia puris. Ele quando uma criança nasce, existe essa cosmologia, né? Onde você pega o tatu, você corta ele, deixa 3 gotas pingarem na criança para fechar o corpo dela. E essa gravura surge também no momento que eu descubro que a minha esposa está grávida. Então, essa figura e essa cosmologia fez muito sentido naquela época, né? Eu sempre olho muito para essas feitiçarias do nosso dia a dia, né? De fechar o corpo, de abrir os caminhos, de como a gente pega esses totens, esses símbolos, e enfeitiça alguma coisa, né? Às vezes de uma forma tão simples, uma vela, ela se torna algo que além de uma vela, né? Então, essa forma de fechar o corpo com sangue, né? Tão corpóreo, tão brutal, assim, ao mesmo tempo tão delicado, também é algo que me encanta, né? E é meio que faço uma oferenda para ela, para que ela apareça, né? E acho que esse texto aqui, ele fala um pouco isso, dessa minha tentativa de como eu posso trazer ela se eu não tenho foto dela. Como que eu posso mostrar ela para vocês, porque ela é importante para a gente. Sim. Ela é muito importante para a gente. Ao mesmo tempo, ela está apagada.
E aí a gente vem para esse senhor aqui com carro de boi, né? É também uma quase lembrança do meu avô. Lá em Santo Antônio tem a festa do carro de boi, que é uma coisa muito interessante. Ela é uma procissão religiosa onde eles enfeitam os carros de boi com imagens de figuras religiosas e esses carros de boi saem em procissão, né? Levando essas imagens religiosas. Ao mesmo tempo que o som do carro de boi é uma orquestra, né? Existe uma divisão entre os sons que o carro de boi faz. A roda, quando gira, né? Ela é feita para ela fazer um barulho. E não é só um barulho, ela é programada para que façam 3 barulhos diferentes. O agudo, o grave e o médio. E aquilo ali vai criando uma sinfonia que às vezes é melancólica, mas para mim representa essa força também, assim, dessa figura que carrega esses animais consigo, né? E os animais não são só animais, porque eles cantam e cada um tem um nome também. Eles não são meros animais. Eu acho que isso é uma coisa que acontece nessa vivência rural, que a gente às vezes esquece e vai abandonando, que é essa relação com os animais, né? De como eles não são meras figuras que precisam ser usadas para conseguir alguma coisa. Eles se tornam parte daquela família também, né? Então esses bois não são só bois, eles têm nome, né? Eles fazem parte dessa caminhada desse senhor que caminha, que é meu avô, mas não é, que é alguém que talvez seja próximo da minha família, mas que também não é. Surge dessa inspiração, assim. E aí atravessamos aqui a Casa Templo e chegamos nesse trabalho aqui, que é um dos meus mais recentes, que dá nome à exposição. Assentamento significa muita coisa, né? Assentamento significa assentamento de terra. Você precisa ter uma terra assentada para construir uma casa, senão essa casa não vai ficar em pé. Assentamento de território, de comunidades rurais que se assentam naquele lugar para construir ali uma vida. Assentamento religioso também, assentamento de você assentar aquele orixá naquele espaço. Então essa para mim ela traz essas 2 nuances desse assentamento, né? O assentamento do pé no chão, da caminhada, o tempo da caminhada também, que é muito importante para mim, o percurso, né? E ao mesmo tempo que essas figuras meio que vão sumindo e aparecendo de novo, né? Elas têm os pés aqui marcados, depois elas somem aqui, reaparecem aqui. São figuras fantasmagóricas, são figuras que estão em caminhada, são figuras que estão em procissão, carregando a vela, como eu falei, né? A vela não é só uma vela, ela conta o tempo. Ela vira um objeto de onde você coloca nela um desejo, né? E essa figura caminha, você pode interpretar essa figura como sendo uma mais nova que se torna mais velha. Quando ela se torna mais velha, ela flutua, né? Ela transmuta, ela voa, junto com os pássaros. Para mim, a imagem do pássaro representa muito o espírito, a alma, né? Então, essa figura teve um alumbramento, essa figura teve uma passagem da vida, né? Passou de vida. Então ela representa essa espiritualidade também, dessa lida com a terra também, dessa vivência com a terra também. E da procissão, né? Eu acho a procissão uma coisa muito, muito bonita, assim, você caminhar com o intuito de conquistar alguma coisa, né? E aí a gente vem para cá, que é essas figuras irmãs aqui que se olham, né, num olhar triste, assim. Excelência para uma desaparição, excelência são os cantos fúnebres, né? Os cantos fúnebres. E aqui representa um pouco isso, assim, de certa forma, né? As
finitudes da vida, a vela que apaga, a oração que termina, a flor que seca e o corpo que seca também, né? Essa figura, ela olha pra gente de uma forma que encara, né? Ela quer dizer alguma coisa. Será que a gente tem que prestar mais atenção no tempo que passa? Ou respeitar mais o tempo? Eu, pelo menos, tenho essa filosofia de deixar o tempo ditar as coisas, assim. E hoje em dia é muito difícil a gente conseguir isso. Eu não consigo o tempo todo. Mas pela minha própria caminhada, eu sei que o tempo ele é importantíssimo. E o tempo ele permeia tudo aqui, todos os trabalhos que estão aqui. Enquanto essa figura olha para ela também, tendo uma memória, né, tendo uma lembrança antiga, chamo ela de saudade das velhas folias, porque ela é essa figura que lembra, né? Eu tenho muita imagem do meu avô olhando para o portão da casa dele, e ele parecia que nunca estava ali onde ele estava. Parecia que ele queria estar em outro lugar. Parecia que ele queria estar no passado.